Oi, meu povo, boa noite, a paz esteja convosco, Deus abençoe todos que estão por aqui, Deus abençoe sua vida. Eita, hoje é sexta-feira, nós começamos nosso propósito na terça-feira, né? E hoje nós estamos aqui praticamente no quarto dia do nosso propósito. Amém? Fernanda que está chegando aqui, aí minha amiga Yane, a paz, querida, Deus abençoe sua vida, Yane, Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá bom? Gente, e eu vou dizer para vocês como Deus ele tem feito milagres, porque quando nós nos posicionamos diante do Senhor de forma a buscar, a nos orientar pela palavra, sabe? Porque tudo que nós precisamos está dentro da palavra, todo o entendimento está dentro da palavra. Então, por isso que nós não podemos parar, nós temos que seguir firmes no propósito. Paz, Pri, seja bem-vinda, minha linda, seja bem-vinda aí. E hoje, peraí que eu quero até fazer uma coisa aqui, sabe por quê? Eu esqueço, se eu não coloco o meu fone, às vezes, como eu tô aqui na área, todos esses ruídos aí passam para vocês. Peraí. Deixa eu só colocar meu fone aqui que fica mais fácil. Isso, que aí vocês vão só me ouvir, não vai ouvir ruídos, né? Tá bom? Bom, gente, como eu disse, nós estamos no quarto dia do nosso propósito. Quarto dia, né? Nós começamos a falar no nosso propósito, orando, aprendendo a orar pelo nosso cônjuge, pela nossa esposa, pela sua esposa, pelo nosso esposo. Nós começamos pela mente, nós já falamos da mente, nós falamos dos olhos, não é isso mesmo? Ontem nós falamos dos ouvidos, aquilo que a gente ouve, correto? E hoje nós vamos falar de algo seguinte. Na outra live, eu lembro que na outra live que eu fiz em maio, quando eu fui falar da boca, sem brincadeira, acho que eu falei umas 3 lives, porque quando a gente vai falar de boca, gente, porque ainda direcionei ainda, falei assim, ó, gente, primeiro nós vamos falar, e eu sei que toda palavra que vai ser destinada primeiro para a gente falar da boca, orientação, será para você primeiro, mulher, né? Eu sempre digo o seguinte, que nós somos muito movidas pela emoção. O homem não, né? O homem muitas das vezes ele consegue, sem brincadeira, ele consegue ouvir muita coisa, ele consegue dominar a fala dele, mas a mulher é muito difícil. Aquilo que vem na mente dela, aquilo que vem na cabeça dela, ela fala na hora. E muitas das vezes, como que isso atrapalha isso na nossa vida? Pastora, mas o que isso tem a ver quando a gente fala de eu estou aprendendo a orar pelo meu esposo? O que tem a ver isso? Gente, tem tudo a ver. Tudo a ver. E quando o Espírito de Deus nos orienta em relação a isso, nós sabemos que é o seguinte, aquilo que a gente fala, muda tudo. Se você profetiza bênção, glória a Deus. Mas em momentos de crise, de briga, de intriga, quando você também permite que a sua boca fale palavras, quando você está nervosa, quando você está assim, você fala sem pensar, aquela palavra proferida, ela não volta. Ela tem que se cumprir da mesma forma. Então, por isso que a gente tem que redobrar os nossos lábios, né? Eu disse aqui que é o seguinte, tem mulheres aqui que elas estão há 2, 4, 5, 10 anos orando pelo seu esposo e muitas vezes elas não conseguem entender por que esse marido não é transformado. Por que esse homem não muda? Por quê? Por quê, pastor? Eu não consigo. Eu faço propósito de oração, eu faço jejum. E aquilo que é principal, que é primordial, você não consegue
ter controle naquilo que você fala, nas suas palavras. Amém? Só que antes de eu pontuar isso aqui, eu queria, antes mesmo a gente vai fazer uma oração, né? Nós vamos fazer uma oração para que o Espírito de Deus venha falar conosco. Eu sempre digo o seguinte, olha, que não seja eu, mas que seja o Espírito de Deus, né? Eu sou muito pequena e eu preciso da orientação do Espírito Santo de Deus, sabe? Porque uma coisa a gente falar uma coisa da gente, outra coisa é você falar algo que vem do céu. Então, se vem do céu, é o próprio Deus que tem que dizer, é o próprio Deus que tem que falar, é o próprio Deus que tem que ministrar aos nossos corações. Amém? Então, se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos, ore ao Senhor. Vamos pedir a intervenção dele agora nesse momento. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Pai santo, nós nos colocamos mais uma vez na tua presença. Mais um dia que nós estamos aqui para aprender de Ti, Senhor Deus. Como nós devemos agir, como nós devemos orar, como nós devemos posicionar assim como o Senhor deseja, Pai. Pai amado, em nome de Jesus, eu me coloco agora diante do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus, possa me usar. Sabe por quê, meu Pai? Eu não sou nada. O Senhor é tudo na minha vida. Pai, que essa palavra que eu vou ministrar nessa noite, Senhor Deus, que venha como uma semente e que cada coração aqui, cada mulher que está nessa live, cada homem que está nessa live, esse que está ouvindo depois dessa live, Senhor Deus, que o Senhor possa preparar cada coração que é como uma terra, para quando essa semente entrar, essa palavra venha dar frutos 100 vezes mais. É o que nós pedimos e já agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem chegou aí depois, Jucimar, seja bem-vindo. A Lisa, minha amiga. Karine, minha amiga também, seja bem-vinda. Jana, também seja bem-vinda, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu quero começar essa palavra de hoje ressaltando algo. Algumas pessoas até têm me questionado, pastora, por que essas lives assim tão longas, tão demoradas, orando para cada parte do corpo? Como assim? Mas por que isso? Por que? Fabi, minha linda, seja bem-vinda também. Por que isso? Por que orar especificamente para cada parte do corpo? Orar pelo ouvido, orar pela boca. Nós vamos orar, vocês vão ver, nós vamos orar pelo pescoço, pelos ombros, pelas costas, né? Nós vamos orar pela sexualidade do esposo, da esposa. Por que especificamente isso, pastora? E hoje eu estudando um pouquinho mais a palavra, quando eu vi essa palavra, assim, gente, eu não posso deixar de falar essa palavra. Eu poderia deixar de falar para mim falar essa palavra no final. Mas Deus disse assim para mim, não, você vai falar hoje. É hoje que você vai falar. E como eu sou muito obediente, eu vou falar. A palavra de Deus diz, eu até comecei aqui a live na terça-feira, eu falei um pouquinho sobre essa palavra de Romanos. Só que nós falamos Romanos 12, versículo 2. E aí eu fui voltar, gente, eu fui ler o versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Olha o que Paulo vem falar para mim e para você. Olha só, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uau, que palavra! Olha só. Vamos ressaltar aqui, você que tem a sua Bíblia aí, marca ela para depois você estudar. Marca aí, olha para você ver o que ele diz, Paulo está dizendo. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo
em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Gente, quando eu li essa palavra, como eu disse aqui, como as pessoas vão me perguntando, se pastora, por quê? Por que orar? Orar pela boca, orar pelo, como eu já disse aqui, orar para cada parte do corpo. O próprio Paulo nos ensinando aqui através da palavra que nós devemos apresentar todo o nosso corpo em sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Quando a gente fala assim, olha para você ver. Antigamente, no Velho Testamento, quando a gente falava de sacrifício, o sacrifício diante de Deus, quando o povo eles queriam até mesmo invocar a presença do nosso Deus, o que aqueles profetas faziam? Eles iam lá, pegavam um animal, sacrificavam e apresentavam ele no altar. Mas era um sacrifício morto, né? Como nós estamos no Novo Testamento, a nova aliança, que assim o Senhor estabeleceu comigo e com você, aqui o Senhor já diz, ele já diz, sacrifício vivo, o nosso corpo, para que ele seja santo, agradável a Deus. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, tu és maravilhoso, né? O próprio Deus nos ensinando que o seguinte, que nós devemos apresentar todo o nosso corpo. Então, os meus olhos, ele tem que ser como um sacrifício vivo ao Senhor. A minha boca, os meus ouvidos. Nossa, e quando a gente vai falar da boca, e aqui, por exemplo, ele diz o seguinte, santo e agradável. Aí eu fiquei pensando assim, como que a minha boca vai se apresentar a Deus como um sacrifício santo e agradável? E eu fiquei assim, o Espírito Santo vem ministrando ao meu coração. Por isso que eu tenho que orar pela minha boca. Não é só para me agradar ao meu esposo, as palavras que vão sair, né? Aqui possa ser para agradar o meu esposo, ou vice-versa, né? Porque aqui a gente está aprendendo que eu tenho que orar pelo meu esposo e orar por mim também. As palavras que o meu esposo vai falar, as palavras que ele vai se referir a mim, né? As palavras que eu vou me referir a ele, né? Eu falei na live anterior, eu falei assim, gente, eu peguei muito pesado até mesmo com as mulheres, porque, como eu disse aqui, né, nós somos totalmente movidas à nossa emoção. A gente tem hora que a gente não tem domínio, a gente não consegue ter controle. E aquilo que vem na nossa mente, você não consegue, quando você não assusta, você fala. Você logo já diz. Muitas vezes você fala tanta besteira. Muitas vezes esse marido que está aqui, ele falou coisas para a esposa dele que machucou, que foram palavras que, posso dizer, palavras que feriram a alma dessa mulher. Tem mulheres aqui que estão feridas porque o esposo proferiu palavras que talvez se ele tivesse dado um tapa, tivesse sofrido uma agressão física, não teria doído tanto como doeu aquelas palavras que ele proferiu para essa esposa. E por causa disso gerou uma mágoa, gerou um rancor, uma tristeza na alma dessa mulher. Aí quando o nosso Deus ele nos ensina que nós devemos oferecer o nosso corpo todo como sacrifício vivo. Quer dizer, eu estou viva. Então é o seguinte, tudo que eu olhar, o meu olhar ele tem que ser como um sacrifício para Deus. Ele tem que ser santo, porque assim diz a palavra, santo. E ele diz que ele tem que ser agradável a Deus. Os meus olhos, ele tem que ser um olhar que seja agradável a Deus. Agora você imagina a minha boca, você imagina aquilo que eu falo, você imagina aquilo que o seu esposo fala. Será que o que o seu esposo tem falado tem agradado a Deus? E eu vou te apertar mais ainda.
Será o que você tem falado, tem agradado a Deus? Quando nós não agradamos a Deus, posso dizer o seguinte, muitas das vezes você também não vai conseguir agradar o seu esposo. É isso mesmo. Quando você não consegue agradar a Deus com aquilo que você fala, você também não consegue agradar o seu esposo, ou vice-versa. E aqui nessa palavra que eu vi, gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Ele diz, santo e agradável a Deus, todo o meu corpo, se todo o meu corpo é santo, se todo o meu corpo faz tudo para agradar a Deus, automaticamente todas as minhas atitudes serão para agradar a Deus, sim, e vão agradar as pessoas que estão ao meu redor. Porque se é para agradar a Deus, quer dizer o seguinte, eu estou fazendo aquilo que Ele quer, a vontade dEle. Os meus lábios só vão proferir aquilo que o Senhor assim permitir. Os meus lábios vão estar fechados para qualquer outra palavra que não seja a palavra do Senhor, que não seja conduzida pelo Espírito do Senhor. Os lábios do seu esposo vão estar fechados para todas as palavras torpes, todas as palavras que trazem dor. Mas eles vão estar totalmente abertos para o Espírito Santo de Deus. Essa palavra, quando ela veio no meu coração, o Senhor veio dizendo assim para mim, que é o vosso culto racional. Presta bastante atenção nisso. Eu vi esses dias uma pessoa dizendo algo que realmente é forte. Às vezes, gente, só um pouquinho, meu telefone estava chamando. Às vezes, nós achamos que o nosso corpo, ele tem que ser para agradar as outras pessoas, né? Ou para agradar a mim mesma, as minhas vontades. Porque quando eu falo assim, tem pessoas que falam assim, eu não aguento ficar calada, pastora, eu não aguento. Tem gente que fala assim, eu nasci assim, pastora, eu vou ser assim. Eu não aguento, eu tenho que falar, porque se eu não falar, eu vou explodir, né? Agora, o que você tem falado que você não consegue dominar? Será que isso está agradando a Deus? Será que isso está agradando a Deus? E na hora que quando vocês estão numa discussão, você e o esposo, aquilo que você está falando, que os seus lábios estão proferindo, também está agradando ao seu esposo, está agradando a Deus? Ou às vezes, como eu disse aqui, ao contrário, né? Aquilo que ele tem falado agrada ao Senhor. Se o Senhor diz que todo o nosso corpo, ele também, ele é feito para ser um culto racional a Deus. Você consegue agradar a Deus, adorar a Deus, porque o culto é a adoração. Se o seu corpo, se a sua boca fala aquilo que agrada a Deus, você está adorando a Deus. Se o seu esposo fala aquilo que agrada a Deus, ele está adorando a Deus. E essa palavra é muito forte. É muito forte. Porque eu fiquei pensando assim, quando Deus, ele nos orienta, quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, a consagrar cada parte do corpo ao Senhor, cada parte do corpo ao Senhor, quer dizer que todo o meu corpo está servindo de adoração ao Senhor. Gente, e não tem como, eu vou falar uma coisa com vocês, não tem como você agradar a Deus e não agradar uma pessoa que você ama. Sabe por quê? O próprio Deus disse o seguinte, olha, buscai primeiro o reino do céu e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Se sua boca está agradando a Deus, você pode ter certeza que Deus está cuidando também do coração do seu esposo. Se a boca do seu esposo está agradando a Deus e ele está buscando ao Senhor primeiro, com certeza Deus está consertando todo o seu relacionamento. Todo o maior segredo nosso é que todo o nosso corpo, porque não adianta, gente. A gente sabe que, por exemplo, o nosso corpo, muitas das vezes, ele nos leva
a fazer coisas que desagradam a Deus. E como eu estava falando que eu queria falar hoje da língua, da boca, né? Porque quando a gente fala da boca, a gente vai falar da língua, não tem jeito de falar de outra coisa. E é tão forte isso. Eu lembro que da outra live passada, Deus me deu uma palavra que eu não posso deixar de repetir essa palavra novamente. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26. Principalmente você que está aqui querendo aprender a orar pela boca do seu esposo, ou pela sua boca também. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26. Quero que você abra aí. E eu lembro que foi algo muito forte. Isso foi só para testificar aquilo que Deus ele tem colocado no nosso coração. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Diz o seguinte: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Isso, Adriana. Até bom você colocar aí, que aí o pessoal também já acompanha. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. É vã. Gente, olha que palavra. Olha que palavra. Olha só. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Você sabe, como eu disse, quando a gente fica assim, Emerson, seja bem-vindo, meu amigo, Deus abençoe sua vida, viu? Sabe quando a pessoa, é o que eu mais falo, você ora, jejua, faz campanha, faz corrente, propósito, faz tudo, mas não refreia, mas não controla a sua palavra, não controla as coisas que você fala. Eu digo muito isso porque é o seguinte, gente, nós mulheres, nós somos assim, meu Deus do céu. Quem é mulher que está aqui pode concordar comigo, gente. A gente, nossa, eu tinha uma dificuldade muito grande de controlar a minha língua. O que vinha na minha cabeça. Tem hora que a gente pensa tanta besteira, porque é o seguinte, você não está livre de pensar. Na realidade, o que é bom é você controlar os seus pensamentos. Mas se você não consegue, se você conseguir controlar seus pensamentos, você pensou, opa, contou de 1 até 30, posso falar isso agora? Não, isso eu não posso falar. Então eu travei a minha língua, não falei. Se eu travei a minha língua, eu estou evitando muitos transtornos. Eu estou evitando briga, eu estou evitando conflitos, eu estou evitando de magoar a outra pessoa. E principalmente o que acontece com nós mulheres. Eu estou evitando de falar algo, eu falo algo agora, daqui 5 minutos eu estou arrependida daquilo que eu falei. Gente, como eu tive isso na minha vida. Meu Deus, como eu tive isso na minha vida. Eu gosto de falar de mim para ver se alguém se toca, né? Porque tem gente que fala assim, eu não sou assim. Eu vou dizer para vocês, eu já fui muito assim. E eu tive que apanhar muito para aprender. Como eu tive que apanhar para aprender? Porque eu orava, eu jejuava, eu fazia campanhas, oração de madrugada, mas eu não refreava a minha língua. Eu não refreava a minha língua. Eu não contia as minhas emoções e já, sabe, quando você vai soltando aquele tanto de bichinho que sai pela boca, assim, e vai falando, vai falando, vai falando. Quando você vê, nossa, gente, pra que eu fui falar isso? Onde que eu estava com a cabeça de falar isso? E aí, quantos conflitos são gerados por causa disso?
Quantos casamentos são destruídos porque a mulher, porque o marido não refreia a sua língua. Não refreia a sua língua. O livro de Provérbios é recheado de palavras a respeito da língua. Tem uma palavra que eu amo muito. Diz assim, Provérbios 18. A morte e a vida estão no poder das palavras que saem da nossa boca. A morte e a vida. Quer dizer, você pela sua boca, você pode matar um relacionamento, você pode matar o seu casamento, você pode matar o amor que o seu esposo sente por você, ou o amor que você sente por ele. E pela sua língua, a mesma língua, você pode construir um relacionamento, trazer de volta aquilo que se perdeu pela sua língua. Olha só, olha o instrumento que nós temos nas nossas mãos, né? Eu estou falando nossas mãos, mas é assim, né? Para você entender que tem todo o poder, todo o poder. A Elza lá de Moçambique, ela está dizendo aqui, ó, é muito difícil refrear a língua. Eu concordo, Elza, mas eu digo para você, é difícil, sabe como que é difícil? Até bom vocês colocarem essas observâncias assim, que eu vou tentando até tirar algumas dúvidas, tá? Realmente é difícil na força do nosso braço. Como que eu achava difícil eu fazendo sozinha. E muitas das vezes eu percebi que essa era a minha fraqueza. Nossa, como era essa minha fraqueza? Sabe? Eu não conseguia me conter, eu falava. Se eu via algo assim de estranho, vou dar um exemplo que é muito comum de mulher. Hoje não, hoje eu estou vacinada, viu, gente? Hoje eu já tomei a minha vacina, graças a Deus, essa doença não entra mais na minha vida. Se eu pegasse, Dona Aurora, que saudade! Beijo, sua linda! Se eu pegasse o celular do meu marido, se eu visse alguma mensagem, alguma coisa assim, ou se eu desconfiasse alguma coisa que ele estivesse falando assim, gente, eu não me contia. Eu falava, e muitas vezes eu falava de coisas que às vezes eu não sabia, que eu não tinha certeza. Mas na minha cabeça já ficava aquele turbilhão de pensamentos, né? E tinha hora que eu não aguentava. E quando você fica sabendo de alguma coisa, o marido nem está em casa, ele não está em casa, mas aí você não controla, né? Aí na mesma hora você liga, ele está lá no trabalho, ele está trabalhando. Aí você liga, o que você fez? O que você está fazendo? O que você estava fazendo assim, sem assado? O cara totalmente perdido. Mas sabe o que é isso? Eu não tinha domínio sobre a minha língua. Eu não conseguia parar, porque refrear é isso. Quando a gente fala assim de frear, quer dizer parar. Parar, controla, domina a sua língua. Domina a sua língua. Carolina disse assim, aqui se usa muito o provérbio, pela boca morre o peixe. Isso mesmo. Viu? Aquilo que a gente fala. A mesma boca que constrói, a mesma boca, que quando a gente fala construir, quando você está orando, quando você está proferindo, quando você está confessando a palavra, nós estamos construindo em cima da palavra. Eu amo o Gênesis, livro de Gênesis, principalmente quando fala a respeito da criação. O próprio Deus, a palavra de Deus fala assim, que não havia nada, mas ele foi falando, ele foi criando todas as coisas. Tudo se fez através da palavra. Se tudo se fez através da palavra, então não podemos dizer o seguinte, o mal e o bem, gente. O mal e o bem. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? E aqui ele diz o seguinte, se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a língua, antes engana seu coração. Engana seu coração. Olha só como isso é forte. Então, assim, todo um segredo de uma oração de intercessão para um esposo, para uma esposa, ou até mesmo uma pessoa que você convive muito, gente. Se você
não domina aquilo que você fala, não refreia as suas palavras. Eu até citei um exemplo na outra live, tem mulher que é o seguinte, que no domingo, ela está lá orando, ó Deus, Senhor, meu Pai, liberta o meu marido dessa cachaça, liberta esse marido da prostituição, do adultério, Senhor Deus, salva o meu marido. No domingo, ela está orando, no domingo. Na segunda-feira, a primeira raiva que ela passa com esse marido, ela diz, nossa, eu não aguento mais esse homem, eu vou falar desse jeito para você entender. Esse homem é um desgraçado. Pastora já está pegando pesado. Porque é o seguinte, desgraçado é falta de graça. Uma pessoa que ela não tem a graça de Deus, ela não tem a salvação. Então, ao mesmo tempo que ela está orando e pedindo a Deus para salvar o marido do domingo, no primeiro momento que ela tem lá de raiva, que ela não controla a língua dela, ela manda o marido para o inferno. Ela manda o marido para o inferno. Eu não aguento mais esse homem, eu não suporto mais ele. Ao mesmo tempo que ela fica lá assim, orando, Deus, o meu marido é uma bênção. O pastor fala assim, profetiza que o seu marido é uma bênção. Aí no domingo ela está, meu marido é uma bênção. Aí quando chega na segunda-feira, qualquer raivinha que ela passa, ela, eu não aguento, esse homem não presta, esse homem é um safado, esse homem é um sem vergonha. O poder das palavras. Olha só, Karen está dizendo aqui, nossa mente cria as próprias imaginações. Eu mesma era assim, bastava atrasar 5 minutos na minha mente e já criava uma outra mulher. Nossa, como que isso é forte, tá vendo? E eu tenho certeza, né, Karina? Muitas das vezes, por exemplo, na mente a gente cria, né? E quando a gente fala... E quando a gente vai e cobra, fala assim, não, você estava com outro, eu tenho certeza. E quantos casamentos foram destruídos? Eu não estou aqui defendendo homem nenhum, gente, me entenda isso. Eu estou falando uma coisa que realmente existe. Existe. E de tanto a gente muitas vezes falar, as coisas acontecem. Eu vou falar uma coisa com vocês com toda sinceridade. Eu tenho certeza que muita coisa que eu passei, lógico, tem coisa que a gente passa que realmente é um propósito de Deus. Mas eu contribuí muito para isso. Eu contribuí demais para isso, para que tudo isso acontecesse. Através da minha palavra, através das minhas atitudes. E vice-versa. E vice-versa. Quantas vezes esse marido... Agora vamos falar um pouquinho só ao contrário, porque para vocês vão achar assim, a pastora, não entenda a pastora Lucinha. Ela defende os homens e acaba culpando só as mulheres. Não. Eu gosto sempre de querer levar a gente a enxergar a realidade. Né? Porque o ser humano ele já tem esse costume. O nosso costume, desde a época de Adão e Eva, é sempre querer justificar. A gente justifica os erros, sempre apontando o dedo para o outro. E nunca para um pouco para enxergar se nós erramos ou não. Se nós estamos errados, nós somos sempre aptos a isso. De sempre querer apontar. De que sempre querer falar assim, não, é você, a outra pessoa que é culpada, a outra pessoa que fez aquilo outro. Mas muitas das vezes, igual eu contribuí, a gente contribui com a nossa fala, com a nossa falta de sabedoria. E como que a nossa oração, como que você pode orar? Você está lá orando, como eu disse, hoje você está orando por esse marido, abençoando a vida dele, sabe? Enchendo a vida dele de oração, ministrando na vida dele. E quando foi na segunda-feira, você está lá por falta de não refrear a sua língua, você está lá amaldiçoando. Amaldiçoando. É o que diz a palavra aqui, olha. Se alguém entre vós não cuidar de ser religioso, e não refrear a sua língua, antes engana o seu coração. Você está enganando a você mesmo. Toda oração que você está fazendo não tá chegando. Eu vou falar, é a verdade. Não está passando do teto da sua casa. Não está passando do teto da sua casa. E isso é muito forte. E não sou eu que estou dizendo, a palavra está dizendo. Engana o seu coração. A religião desse é vã. Tudo aquilo que você fizer é em vão.
É em vão. Se você não refrear a sua língua. Agora, eu gosto de falar muito dessa parte da boca, da língua. Eu gosto de dar muita ênfase, até mesmo da gente focar mais essa oração, mais para as mulheres do que para os homens. Por que às vezes eu falo muito isso, gente? Porque aquilo que eu falei, nós somos muito movidas à emoção, totalmente emocional. O homem ainda consegue ser mais racional, né? Mas tem muitos casos que muitos homens, tem muitos relacionamentos que terminaram justamente porque esse homem, ele não proferia palavras para abençoar o relacionamento ou para edificar esse relacionamento. São homens que que eles são muito fechados, eles não sabiam dizer o eu te amo, não sabia dizer como você está linda, né? A mulher fica naquela expectativa de arrumar o cabelo, ela troca a maquiagem, né? Mas ele nem olha, muito menos ele nem fala. E também nós precisamos de orar para que isso seja despertado na vida desse marido, na vida muitas vezes desse marido. Porque às vezes a mulher não, a mulher isso mexe muito com ela, mas com o homem não. E tem muito relacionamento que esfriou por causa disso. Porque um homem não sabe dirigir uma palavra de amor, ele não sabe dirigir uma palavra de carinho. A mulher fica naquela expectativa de ouvir uma palavra de carinho, sabe? Você está linda, você, né? Nossa, ou um elogio, o que seja um elogio, né? Que, por exemplo, se ele não elogia o corpo, né, da mulher, ou alguma coisa que ela faça, esse homem não sabe falar, ele é turrão, né? Então, assim, nós temos que orar em prol disso também, em prol disso. E nesse propósito, gente, eu disse até na outra live, quando eu falei a respeito disso, tem uma outra coisa que é tão forte também, que eu não posso deixar de falar. Mateus capítulo 15, versículo 11. Quem puder anotar aí pra gente. Mateus 15, 11. 15, 11. Diz assim, olha só. Mateus 15, 11. Olha aqui, olha. Será que eu marquei certo? 15, 11. É 15, 11? Peraí. Deixa eu ver aqui, porque eu tinha notado, mas não está falando disso ali, não. Deixa eu ver aqui. Sua boca. Porque justamente fala daquilo que é puro. Puro. 15, 11. É isso mesmo. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos a palavra. Não, é porque. O que eu notei aqui, gente? Mateus ou é Marcos? Acho que é Marcos. Espera aí. Que eu acho que eu anotei errado. Deixa eu ver aqui. 15. Eu ver. Vamos ver aqui. Não é. Eu peguei a referência errada. Eu não lembro, mas é que ele fala a respeito da contaminação, daquilo que a gente fala, daquilo que nossas palavras falam. Pelas palavras, nós vamos saber justamente aquilo que é puro e aquilo que é impuro. Que nossos lábios, ele precisa proferir palavras puras. E quantos relacionamentos são destruídos porque os lábios só proferem palavras impuras. Somente palavras que contaminam. É isso mesmo, Maurício? Maurício está ali falando comigo. Será que eu abri aqui errado? Deixa eu ver aqui. Vamos lá de novo. Gente, eu fico com 3 Bíblias aqui.
3 Bíblias ao mesmo tempo. 15. É exatamente, porque começa no 15, vai até o 17. E diz o seguinte: Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vos mesmos estáis ainda sem entender. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca, desce para o ventre, é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Quer dizer o seguinte, eu até estava ouvindo uma palavra que às vezes as pessoas preocupam tanto com o exterior e esquecem de se preocupar com o interior. Porque, na realidade, aquilo que está cheio o seu coração, muitas vezes você fala, profere com a sua boca, e isso vem trazer até destruição. Mas se você preocupar com aquilo que está dentro de você, dentro, aquilo que você tem colocado dentro de você, se for coisas boas, aquilo só vem para trazer coisas boas. Mas se não for, vai trazer contaminação, gente. Eu lembro que eu disse o seguinte: nós estamos numa época de pandemia. E o que a gente tem feito para não nos contaminar? Nessa época de pandemia, o que a gente tem feito? A gente tem lavado as mãos toda hora, você usa máscara, você toma procedimentos justamente para que aquele vírus não venha entrar no seu corpo. Agora, qual procedimento que eu tenho tomado para mim não ser contaminada pelas coisas, muitas das vezes, que é aquilo que a gente fala? Qual o procedimento que eu tenho feito? Você já parou para pensar nisso? Por isso que a importância de todo o nosso corpo, assim como diz o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, todo o nosso corpo, nós devemos oferecer todo o nosso corpo, toda parte do nosso corpo como um sacrifício vivo ao Senhor, como um culto racional. Às vezes a gente fala assim, né? Nós estamos falando muito a respeito de orar por cada parte, e a gente fica assim, meu Deus, mas tem lógica isso? Tem. Não é só para agradar a pessoa que está ao nosso redor, mas principalmente para agradar a Deus, porque o culto é isso, é a adoração ao nosso Deus. E quando você adora a Deus, quando você agrada a Deus, não tem como, gente, não tem como você não agradar as pessoas que estão ao seu redor. Se o seu esposo, ele vive para agradar a Deus, ele é um homem transformado. Todos os lábios deles vão sair só palavras que edificam, só palavras que transformam, só palavras que trazem vida. E vice-versa. Se a sua boca é oferecida a Deus como uma oferta viva no altar do Senhor, como um culto racional ao Senhor, como adoração, se toda palavra que sai da sua boca é para adoração ao Senhor, é oferecida como culto, você já parou para pensar nisso? Adriana, Romanos capítulo 12, versículo 1, que ele diz que todo o nosso corpo, Romanos capítulo 12, versículo 1, todo o nosso corpo. Então, por isso a importância de nós orarmos especificamente por cada parte do corpo, nosso corpo, do corpo do seu esposo, da sua esposa. Você já imaginou? Não tem como, gente, se você estiver agradando a Deus, o que Deus não faz para não agradar um filho que agrada a Ele? Você já parou para pensar nisso? Se eu agrado a Deus, se toda a minha vida, se todo o meu corpo está agradando a Deus, o que Deus faz para me agradar? Se eu estou agradando, quando a gente agrada
pai, com certeza o pai faz de tudo para agradar ao filho. Isso, Adri, Romanos 12, 1. E essa é a palavra que eu quero deixar no coração de vocês hoje. Eu sei que nós estamos orando hoje pela boca, né? Começamos a semana falando da mente, dos olhos, dos ouvidos, hoje da boca, mas quando Deus falou essa palavra de Romanos 12, me chamou muita atenção no meu coração, 12, 1. Quer dizer, realmente, Deus está nisso, Deus está nesse propósito, amém? E nós vamos orar agora. Eu sei que muitos estão orando nas 23 horas, no propósito, e eu quero que você ore agora junto comigo. Agora você vai desligar de tudo novamente. E a nossa oração hoje, ela vai ser verdadeiramente em cima de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Vai ser em cima de Romanos 12, 1. Vai ser essa oração que nós vamos fazer, para que verdadeiramente o seu esposo, esse que você está intercedendo, a sua esposa, essa que você está intercedendo, para que verdadeiramente todo o corpo dele, possa ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que todo o corpo, toda a boca, os olhos, o nariz, os ouvidos, a mente, o coração, seja o quê? Um culto racional ao nosso Deus. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero orar junto com você nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, a Tua palavra, Senhor Deus, ela é santa. A Tua palavra, ela é perfeita, Senhor Deus. Senhor, quando nessa tarde o Senhor trouxe aos meus olhos, ó Pai, naturais, a palavra de Romanos capítulo 12, versículo 1, em que o Senhor diz através da vida de Paulo, Senhor Deus, que todo o nosso corpo deve ser oferecido a Ti, Pai, como um sacrifício vivo, como uma oferta, Senhor Deus, assim como diz a Tua palavra, uma oferta ao Senhor, um sacrifício vivo, um sacrifício santo, agradável ao Senhor, como para um culto, como o vosso culto racional a Ti. Senhor Deus, é nessa palavra que nós estamos baseando hoje, Pai. Para que todo o nosso corpo, e hoje especificamente os nossos lábios, os lábios desse marido, a boca desse marido, a boca dessa esposa, Senhor Deus, que essa mulher que está ouvindo essa live agora está intercedendo, que esse marido que está ouvindo essa live agora está intercedendo, Senhor Deus. Pai amado, em nome de Jesus, que eles sejam assim como diz a palavra de Romanos 12, 1, Pai. Que ele seja santo, que os lábios dessa mulher sejam os lábios santos, Senhor Deus. Que os lábios desse marido sejam os lábios santos, Pai. Que sejam agradáveis ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Que eles possam proferir palavras agradáveis a Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor também para que o Senhor venha refrear a língua dessa esposa. Refreia a língua dessa esposa, Senhor Deus, que muitas vezes, ó Pai, ajuda pela emoção, Pai. Muitas vezes ajuda pela emoção. Quantas palavras torpes, ó Pai, quantas palavras, ó Pai, agressivas foram lançadas nesse relacionamento, que destruiu a comunhão, Pai, que fez esfriar o amor, ó Pai, entre marido e mulher, entre esposa e marido, Senhor Deus. Mas agora, Pai, assim como diz a Tua palavra, refreia a língua desse homem, refreia a língua dessa mulher, ó Pai, para que tudo que eles fizerem, Pai, possa ter sentido, para que toda oração possa ter sentido diante de Ti, para que todo clamor venha ter sentido diante do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor possa ouvir a nossa oração, para que o Senhor possa ouvir a nossa súplica, Pai, e que verdadeiramente, Pai, todo o corpo, e principalmente hoje, que nós estamos orando e consagrando cada boca, cada lábio, nessa noite ao Senhor, ó Pai, possa ser tudo que nós falarmos, tudo que esse homem, que essa mulher falar, seja agradável ao Senhor, seja para adorar ao Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Gente, crava essa palavra no seu coração.
Todas as vezes que você pensar, que você estiver naquele momento de raiva, naquele momento, sabe quando você discute, quando a pessoa fala uma coisa que te decepcionou, sabe? Em que você diz, eu não aguento, eu tenho que falar, eu não levo desaforo para casa. Antes de você pensar em falar assim, lembre da palavra de Romanos 12:1. Todo o meu corpo, especificamente, principalmente a minha palavra, eu já ofereci ao Senhor como sacrifício vivo. Eu ofereci ao meu Deus para que os meus lábios sejam santos, para que tudo que eu falar seja agradável a Deus. Porque é o seguinte, eu sempre falo assim que marido e mulher, tá? A palavra de Deus fala assim que você e seu esposo são o quê? Uma só carne no Senhor. Vocês não são dois mais, vocês são uma só carne no Senhor. Me entenda aqui, mulher. Todas as vezes que você está orando por você, todas as vezes que você está clamando por você, porque tem hora que eu falo muito isso, gente. Às vezes eu falo assim, gente, como é que a pastora fala orar pelo seu esposo, mas tem hora que ela fala mais que eu tenho que orar mais por mim, e sendo que é meu esposo que precisa de mudar. Que eu aprendi que isso é um segredo assim, maravilhoso de Deus para a nossa vida. Se vocês dois são uma só carne, quanto mais você está orando por você está orando para Deus refrear a sua língua, para que tudo que você falar seja agradável para o Senhor também, para as pessoas que estão ao seu redor. Você também está orando pelo seu esposo, porque vocês dois são uma só carne. Vocês dois são uma só carne. Uma só carne. Aliança, gente. Aliança. Toma posse da palavra. Toma posse dessa palavra. Entenda isso no seu coração. Amém? Bom, que semana produtiva. Eu não sei para vocês, tá? Mas para mim foi uma semana abençoada. Sabe por quê, gente? Sabe o que eu mais observo? A palavra de Deus, ela se renova. Eu tenho certeza, se você pegar as minhas lives que eu fiz o ano passado, em maio do ano passado, que foi a primeira vez que a gente fez o propósito de 30 dias orando pelo esposo, você vai ver como que Deus tem acrescentado as palavras ao nosso coração. Como que a palavra, ela se renova, né? Sempre vem algo mais, sempre o Espírito Santo ele vem acrescentando mais. E eu sempre digo, primeiro, a palavra ela tem que vir primeiro para o pregador. Aquele que está se colocando à disposição nas mãos do Senhor. Então a palavra primeiro ela vem para mim, gente. Ela me ensina. As pessoas falam assim, nossa, pastora, eu queria ser. Tem gente que fala assim, eu queria ser sábio igual a senhora. Mas, gente, ninguém... É uma coisa que o Espírito Santo é que vai fazendo na gente. Por isso que eu oro, que eu falo. Eu peço muito a Deus. E eu digo, nós temos que aprender. Nós temos que aprender. O homem, ele só é liberto através do conhecimento. Só através do conhecimento. A palavra de Deus fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa que o seu marido seja liberto? Então é através do conhecimento da palavra, bobinha. Às vezes você acha assim, mas meu marido não conhece a palavra. Não preocupa, se você conhecer a palavra, se você viver pela palavra, você pode ter certeza, seu marido vai ser liberto. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Se você crer, dá um amém aí. Dá um amém. Sabe por quê? Porque essa é a palavra de Deus. Ela vem assim, como que ele diz, olha, ela penetra entre a divisão da alma e do espírito. Entre a divisão da alma e do espírito. E eu queria fechar essa palavra dizendo algo também, que hoje de manhã, na hora que eu estava fazendo meu devocional, Deus falou muito no meu coração, a respeito de incredulidade. Incredulidade.
Eu disse, eu tenho até pouco tempo, gente, já está quase acabando meu tempo aqui, daqui a pouco até termina aqui, eu não vai dar para me falar tudo que eu queria falar. Eu falo demais também, né? É, sabe tudo isso aqui que a gente está fazendo? Todo esse mover, você está conhecendo a palavra, a gente está viajando dentro da palavra, você está aprendendo a se posicionar, a orar da forma certa, a fazer coisas que, por exemplo, é o seguinte, muitas vezes você está orando, mas você não deixa de ter atitudes diferentes. Então, tudo isso você está aprendendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nada disso que eu estou ensinando para vocês, através do Espírito Santo de Deus, tem valor se você não crê. Nada disso tem valor se você duvidar. Se você tiver um pinguinho de dúvida no seu coração, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Não vai acontecer nada. Então é o seguinte, pode vir o pastor mais famoso, que tem mais seguidores da internet, que seja o teólogo dos teólogos. Ele pode vir, pode falar para você 10 vezes. Igual nós estamos fazendo a segunda vez, nós fizemos o ano passado essa oração. Nós fizemos o ano passado em maio de tem aqui no meu Instagram. Nós fizemos o propósito com 30 dias. Tudo aquilo que eu falar aqui não tem valor se você não crer. Se você duvidar, um tiquinho assim. E como que eu falo um tiquinho assim? Tem hora que eu falo assim, a vez do marido, seu marido vai ser mudado, sua esposa vai ser transformada, ele vai parar de se prostituir, de se adulterar. Aí você vira e fala assim, amém, pastor, amém. Mas a senhora não conhece aquele homem. Eu quero dizer o seguinte, eu não conheço não, mas Deus conhece. Deus conhece o seu marido. Deus conhece. Você sabia que tem coisas dentro de você que nem você sabe que está dentro de você? Mas Deus sabe. Sabe por quê? Só o Criador conhece a criatura. Ele sabe cada partícula da criatura. E ele sabe aonde que ele tem que mexer, aonde que ele tem que consertar, aonde que ele tem que apertar um parafuso, aonde que está faltando um parafuso. Ele sabe aonde que ele tem que consertar. Então, creia tão somente. Creia e você verá a glória de Deus na sua vida, no seu casamento, na vida do seu esposo. Amém? Bom, gente, hoje é sexta-feira, nossa live está parando por aqui. Amanhã é sábado. Quem está aqui em BH sabe que todo sábado, lá no Templo dos Anjos, na Vida Silva Lobo 701 Barroca, tem Corrente do Amor. Eu e pastor Sidão orando pela vida sentimental. E eu quero convidar vocês, participem. Deus vai fazer milagres e maravilhas. Amém? Eu também não posso deixar que domingo nós temos culto lá no Templo dos Anjos. Pastor Jerônimo, meu pastor, né? São três horários, de manhã, à tarde, à noite, 7h30 da manhã, 9h30 da manhã, às 18 horas. Não deixe de participar. Amém? E, no mais, segunda-feira, que amanhã não tem propósito, lembra? É de segunda a sexta. Segunda-feira eu estou de volta. E eu espero você aqui segunda-feira às 18 horas. 23 horas, orando, tá? Gente, quem quiser, é igual eu falei, eu tenho as orações com referência, me chama no direct, que eu mando para cada um de vocês o direct. Amém? Beijo no coração. Deus abençoe sua vida. Deus fortaleça a sua fé, em nome de Jesus. Beijo.